Olá, treinador Pokémon! Então, desde o último vídeo que eu fiz aqui pra vocês, eu peguei alguns itens aqui que já tava aparecendo pra mim pegar e resgatar. E só pra adiantar um pouquinho, e agora vamos dar sequência aqui, indo pro tutorial. Primeiro eu vou pegar aqui esses dois que já estão liberados já. Aqui pra mim tá com um pouquinho de lentidão pra gravar vídeo e também jogar, né? Aí, pronto. Aqui já temos o primeiro nível do total de pontos de treinador e também da temporada. Então a gente vai sair daqui e vai ir pro desafio individual? Não! A gente vai vir pro recompensas em dobro. Também não. Cadê? Tutorial. Poxa, eu não lembro mais onde que ficou o tutorial também. Ai, ai, ai. Treinamento. Aqui em treinamento, tá? Você vai sair de lá, vai vir aqui em treinamento e vai vir em tutorial. Daqui você vai ter algumas missões para fazer. Vamos começar aqui. As missõezinhas para fazer são missões bem rápidas, mais de introdução do jogo, mas eles te dão algumas moedas, algumas coisas bem legais. Aqui é do Pikachu que a gente já fez. Vamos pular o tutorial. Que ele coloca como falhar, mas na verdade a gente já concluiu. O 2 também já concluímos. Então vamos pro 3. Aquele primeiro e o segundo foi o que a gente fez no primeiro vídeo. Agora a gente vai aqui pro 3. Aqui ele explica como acertar com o Cinderace, ó. Tem o negocinho de mira. Você tem que mirar e soltar. Agora ele pede para acertar o Mr. Mime andando. Não é difícil. É só você calcular onde que ele vai estar. E aqui é pra você desligar. Ó, você corre até o xizinho e daí você consegue desligar. Então, mais um nível do tutorial concluído. Daí você vai ganhando os pontinhos. Aqui mais uma parte do tutorial. Pikachu! Aqui ele explica como que funciona o Rotom. O Rotom, quando você pega ele libera o gol para você marcar automático com mais agilidade. Ele enfraquece, né, a barreira do gol. Então ele é bem interessante você pegar sempre os Rotons. Fora isso, ele já dá pra equipe pontos só por entrar aqui no gol. Aqui ele tá explicando a velocidade de marcação da equipe, aumentada drasticamente, etc. Como eu mudei no vídeo passado as configurações, agora eu só preciso apertar, não preciso mais pressionar para marcar o gol. Isso é uma coisa que eu gosto bastante, como eu expliquei. Aqui a gente vai colocar os pontos. E já acabou. Acabando a contagem ali em cima, ele já não pontua mais rápido. Vamos acabar com esse gol. Ele acabou com o gol. Agora ele tá falando pra destruir a próxima área, né? Então
a gente caminha para a próxima área. E daí ali, a próxima tutorial que a gente faz com o botão, né? A gente quer destruir os oponentes. Então aqui já apareceu... Eita, corri pro lado errado. Já apareceu um Venusaur pra ajudar a gente. E se tiver algum som estranho, é que meus vizinhos estão fazendo isso. Então é bem normal. Nem você não queira fora. Então aqui, parabéns. Mais uma parte do tutorial concluída. Bem tranquilinho também. Vamos pro próximo. Mais 800. E agora esse próximo aqui é dos Zapdos. E aqui é bem legal que a gente vê como que joga com o Talonflame, né? Mesmo que você não escolheu, você vai ter esse contato com o Talonflame. E vai ver como que joga com ele. Ó, ele é igual o Pikachu, tem aqui o ícone de mira. Você leva a bolinha pra onde você quer. Só que como ele é um veloz, ele tem um muito explosivo, vamos dizer assim. Um bem forte. Concluir mais uma parte. É uma pena que não dá pra você escolher antes de você... Depois de você fazer o tutorial, né? Porque daí você já tinha uma noção mais legal, assim, dos Pokémons antes de escolher ali os 3 iniciais. Se bem que aqui no tutorial você não vê o Charmander pra você jogar, né? Então... Você tem até o Lucario aqui, mas você não tem o Charmander. E todos que aparecem aqui, nenhum é suporte de cura. Tem que não aparece suporte de cura. Então isso é uma coisa que você aprende depois também jogando. Ó, ele fala aqui sobre efeito. O efeito de cada um. Ó, voltando. Reduz a velocidade de movimento. Não, daí ali ele fala que fornece um escudo por um curto período. Então esses que tem esse brilho em volta rodando sempre te fornece alguma coisa. Cabe você olhar nas informações do mapa antes de iniciar. Bem tranquilinho também esse aqui.
com isso a gente acabou o tutorial. Como vocês devem ter percebido, o tutorial, pra ele fazer todinho, tem como você pegar ali no início, pular e depois voltar aqui e vir no tutorial. Ou você começar ali e daí depois fazer como eu, voltar aqui e terminar o tutorial. Só que ele não fica aqui nessas informações da tela inicial. Antigamente ele ficava, se eu não me engano, mas agora ele não fica. Ele fica aqui, você vai em área de treinamento e daí você vai ter acesso ao tutorial, ao restante. E daí tem aqui a área de treinamento, para você treinar com seus pokémons. Tem aqui o guia de cada mapa, você pode estar olhando como que funciona cada mapa. Aqui, onde que tá os pokémons que dão bônus, coisas assim. Como que eles funcionam. Então, essas são informações que geralmente os jogadores pulam, mas são informações bem legais. Outra coisa que eu tinha falado no outro vídeo é a questão de quando você obter uma nova licença, dar uma olhada em como que o Pokémon é, né? Aqui, o Pikachu ele é um atacante especial de longo alcance. E as habilidades dele, né? O ataque básico dele, cada terceiro ataque vira um ataque potencializado, causando dano aumentado. Esse ataque potencializado também paralisa o Pokémon oponente por um curto período de tempo, ao acertar. Daí a passiva dele é a estática, paralisa todos os oponentes próximos ao Pokémon por um curto período quando ele recebe dano. Essa habilidade entra em recarga após ser ativada. Essa passiva aqui é quase obsoleta, você quase não vai ver ela ativar. Daqui a trovoada, o que faz o ataque. O que faz a bola elétrica, que ela dá maior dano quanto maior o SP, quanto menor o SP do oponente, né? O trovão. A investida trovão. O relâmpago. E o primeiro que a gente pega, que é a teia elétrica. Taca, então, impede de se mover. A passiva, o ataque básico dele, né? Aumenta a velocidade do ataque básico por um curto período após um acerto. Este efeito pode ser acumulado e com cada terceira ativação os ataques básicos viram um ataque potencializado por um curto período de tempo. Esses ataques potencializados disparam mais penas, mas dano causado por cada pena é reduzido. E ele é um atacante de longo alcance e ele causa maior dano quanto maior a distância do oponente. Então, se o oponente está distante, ele causa maior dano nesse oponente. Daí tem a folhagem aqui, o efeito dele, né? Que é o primeiro que a gente pega. Depois, o folha navalha. Eu gosto bastante desse daqui, apesar que a maioria dos jogadores hoje em dia joga mais com a flecha sombria. A flecha sombria ela é bem legal, só que ela é um pouquinho mais difícil para quem está iniciando entender como que ela funciona e mirar certinho. Aqui o abismar, tempestade de folhas e sombra furtiva. Essas são as skills do Decidueye. Aqui você vai ver que eu tenho 4 pokémons que eles deixaram disponíveis pra mim. Inicialmente tá jogando, só que eu não vou poder jogar na ranqueada eles. Só vou poder jogar no tutorial, nas partidas casuais e etc. Então eu já tenho ali uma Blissey pra mim poder jogar e uma Umbreon, que são pokémons que eu tenho um pouquinho de habilidade pra jogar. Que eu gosto já tenho na minha outra conta. Aqui também eu tenho um Zoroark e uma Delphox. Eu já joguei bastante com Delphox. Hoje eu acho que ela não tá tão legal no jogo. Mas eu não tenho muita habilidade com o Zoroark. Talvez eu faça alguma coisa aqui com ele
pra início de jogo, só pra mostrar como que joga com eles, já que eles estão liberados. Mas por hoje é só. Pra não ficar muito longo o vídeo, vamos parar por aqui. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu acho que eu vou fazer a partida casual solo pra mostrar como que é e pra gente já conseguir crescer um pouquinho a conta aqui. Dá pra girar também aqui os pokémons, é bem legalzinho.